Olá, querido amigo telespectador, estamos de volta com o programa Conexão Alfa. Este é um programa que falamos sobre a vida e sobre os mistérios do destino. Também falamos sobre os mistérios da vida. Falamos de uma visão espiritualista e uma visão sistêmica. A visão sistêmica diz o seguinte: nós não podemos olhar para o ser humano de uma forma isolada. Olhamos para ele como um membro de um agrupamento familiar e ele, sendo membro deste agrupamento, ele está sujeito às influências da ancestralidade através das ressonâncias dos campos mórficos. Os campos mórficos foi a maior descoberta sobre as questões humanísticas, é ainda uma área muito nova, foi registrado como ciência, como reconhecimento do mundo científico em 1995. Deu, claro, uma grande alavancada na ciência tecnista, a ciência mecanista, né? Aquela ciência que olhava o ser humano somente como um amontoado de nervos e tendões. Então essa nova descoberta científica abriu para a psicanálise uma linha extraordinária de atuação, onde nós podemos olhar e tratar o ser humano através de um entendimento muito profundo, que são os campos informacionais. Para falar em campos informacionais, está comigo aqui a minha colega de estúdio, a Mayusha. Tudo bem, Mayusha? Tudo bem, Dr. Santos? Tudo beleza. Tá afiado aí para falarmos sobre campos informacionais? Em perguntas sim, em respostas nem tanto. Nem tanto. Vamos falar sobre o que hoje? A gente vai continuar falando sobre morte, né? Que é um assunto muito amplo. Um programa apenas de 15 minutos não daria para exemplificar todos esses questionamentos. E tem uma pergunta que mandaram pra gente: se após a morte, Dr. Celso, a gente volta a habitar a Terra novamente. Como funciona isso? É verdade, mas nós temos aqui muitos e-mails que os programas passados foi bastante curioso, né? Profundo. E nós temos também um e-mail da nossa ouvinte, a nossa telespectadora, a Dona Judite. A Dona Judite pergunta como acontece as doenças chamadas espirituais. Ela pergunta como é possível manifestar uma doença espiritual na pessoa e levar para a cama, ou até algumas pessoas cometem suicídio, ficam doentes, etc. e tal. Vejam, para falar de doenças de fundo espiritual, nós precisamos obrigatoriamente compreender. A ciência reconhece a existência de campos informacionais, campos extracérebro. Então vamos dizer assim, imagine que o teto da sua casa são os campos informacionais da sua família. Todos os eventos que ocorreram na sua família estão arquivados e armazenados aí neste teto da sua casa. Um exemplo que eu estou te dando. Onde quer que você esteja, você está ligado a esses campos informacionais. E é possível você fazer uma conexão com as ressonâncias de algo ocorrido no seu sistema familiar. Como, por exemplo, as mortes prematuras, as mortes violentas, e todo e qualquer tipo de morte, independente se violenta ou não, mas que a pessoa tenha menos de 42 anos, né, Mayusha? Sim. Essas mortes são consideradas pela visão sistêmica como exclusões. E essas exclusões podem sim adoecer os descendentes. Agora, será que somente uma morte antes dos 42 anos pode ser o pano de fundo de uma doença, de um fracasso no destino de alguém? Não. Qualquer tipo de morte, em qualquer idade, se aquele querido familiar não tinha uma evolução espiritual, se ele era muito apegado à matéria, se ele não tinha nenhum conhecimento da espiritualidade, não religioso, tá? Entendam, a religião é uma coisa, a espiritualidade é outra. Nós estamos falando daquele conhecimento científico de fundo espiritualista
que a pessoa entende realmente o que acontece no pós-morte e a necessidade de desapegar tanto da família quanto dos bens materiais enquanto está vivo. E aí, se acontecem essas mortes prematuras, é possível sim que as ressonâncias adoecem as pessoas, e tem também um processo chamado processo de identificação, né, Mayusha? Sim, quando o processo de identificação acontece, como a gente pode identificar isso dentro da nossa família? Então, os processos de identificação, isso é conhecido cientificamente mundialmente. Funciona da seguinte forma: vamos imaginar que o nosso quarto avô, ele perdeu os bens e ficou pobre. O nosso terceiro avô também tinha posses e acabou perdendo. O nosso pai também perdeu. E nós temos aí um padrão de repetição de altas e baixas nas finanças. Este é um processo de identificação. Da mesma forma, são as mortes do coração. Por exemplo, o vô morreu do coração, o pai também, a mãe também, o filho sofre do coração. Essas doenças não são mais reconhecidas como hereditárias, mas são sim padrões de repetição por ressonância. E as pessoas adotam esse processo de identificação, recebem na sua mente inconsciente as ressonâncias e desenvolvem um destino semelhante, Mayusha. Igual, como se o destino de lá, do pai, do vô, do bisavô, manifestasse aqui de novo. Essa pessoa começa a viver os mesmos problemas, as mesmas angústias, e o destino dela própria fica arquivado? Quando acontece o processo de identificação, é como se a pessoa deixasse de lado o destino dela e passasse a vivenciar um destino vivenciado e arquitetado por um ancestral. Isso é por amor, nós sabemos que isso é um sentimento de amor, claro, e um processo expiatório. É como se esse descendente quisesse consertar aquela geração que adoeceu, tanto nas finanças quanto nos relacionamentos, ou propriamente nas doenças e mortes por problemas de doenças físicas. Entendeu? Entendi. Então, respondendo aí a nossa querida telespectadora, como essas doenças podem se manifestar, doenças de fundo espiritual. Então é assim, não é aquela forma que tem um capeta encostado na pessoa, etc e tal. Não, são ressonâncias que acentuam-se sobre o inconsciente da pessoa e pode adoecê-la. E ela não percebe, normalmente a pessoa não percebe que ela está identificada com esse processo de expiação e acaba adoecendo. A Mayusha fez uma pergunta anteriormente, se as almas voltam a habitar o planeta Terra. Vejam, é isso, né, Mayusha? Isso. Essa é a sua pergunta da nossa telespectadora aí, né? Vejam. Nós sabemos que existem muitos planos vibratórios no mundo espiritual. São as chamadas dimensões vibracionais. Dependendo de como a pessoa vivenciava aqui, ele vai para o Seol, para o Hades, ou para o umbral, né, como queiram. E dentro deste Seol existem muitos níveis. Nível 1, 2, 3, na verdade não tem um, nem o 2, nem o 3, é o quarto e diante, né? Chamada quarta dimensão. Da quarta dimensão até a 17ª dimensão, nesses níveis espirituais, a alma passa por um processo educativo, por um treinamento espiritual e por um tratamento espiritual. E quando esta alma tiver já tratada, tiver já educada espiritualmente, ela recebe uma oportunidade divina para vir à matéria resgatar aquilo que não cumpriu na vida anterior. Aí então há um regresso daquela alma, vejam bem, há um regresso daquela alma em um outro corpo em formação. Algumas pessoas falam, não, mas é impossível eu reencarnar num outro corpo. Vejam, não existe isso. A alma reencarna no momento da fecundação do óvulo, do óvulo pelo espermatozoide. No momento que o sopro divino é enviado, a alma então passa a habitar aquela morada nova, que é o novo corpo. É como se construísse
um novo corpo para aquela alma habitar e desenvolver as funções que não desenvolveu adequadamente na vida passada. Mas ela traz ressonâncias ou informações daquele antigo corpo? Vejam bem, eu quero fazer um exemplo aqui. Presta sua caneta, Mayusha. Essa caneta de baixo aqui, ó, é o corpo físico. E esta caneta de cima é o corpo perispiritual. Todas as informações deste corpo físico estão no corpo perispiritual. São as memórias do corpo, memórias biológicas. Então todo o processo kármico de adoecimento, por exemplo, vem uma determinação neste corpo para que na idade tal, este registro do corpo perispiritual adoeça o corpo físico, entendeu? É aí que a nossa metodologia faz a grande diferença nos tratamentos de doenças psicossomáticas. Nós não tratamos o corpo físico. A psicanálise trata o corpo perispiritual, Mayusha. Proporcionamos a remodelação. E essa remodelação, que é esse segundo corpo, ela passa por um processo de encolhimento e um processo de seleção de memórias. Lá numa máquina de regressão do perispírito e traz as informações. Então, quando adoece o corpo físico, é porque desencadeou uma memória do corpo perispiritual. E as memórias psicológicas é como se eu tivesse uma outra caneta aqui em cima. É o terceiro corpo. Este corpo mental, ele traz todas as informações dos problemas psicológicos. Sim. Por que nós trouxemos essas informações de doenças ou de problemas psicológicos? Veja, eu disse, nós precisamos resgatar aquilo que ficamos devendo, ou pagar o que ficamos devendo nas vidas passadas. É a providência divina nos dando uma nova oportunidade. E quando nós entramos no ventre materno da mamãe como alma, nós trazemos para esta vida duas moedas para quitar esses karmas. Duas moedas, Mayusha. Quais são elas? O amor. E se não vivenciarmos o amor, aí a segunda moeda é dolorida, é a dor. Se não entendermos o princípio da vida e vivenciarmos esse princípio de vida com amor, é bem provável que vai manifestar nas nossas vidas a segunda moeda para quitar esses karmas, que é a dor. Então, entendam como eu disse antes. Se o corpo físico está doente, quem adoeceu primeiro foi o corpo perispiritual. Se a nossa mente, o nosso destino estiver desnorteado, não conseguimos acessar os campos do saber. Onde está o problema? Aqui no terceiro corpo, que é o corpo mental. E é nesses dois corpos que trabalhamos, né, Mayusha? Então as doenças primeiramente acontecem no mental para depois ir para o perispiritual? Primeiro no físico, é do perispiritual para o físico. Se é para o psicológico, é do mental para o perispiritual e para o físico. Aí afeta o cérebro. E ela fica mais difícil de ser removida ou de ser cuidada quando já está no físico. Quando está no físico, já materializou. Aí fica difícil, mas mesmo assim tem como remodelar esse corpo perispiritual. E o nosso programa está chegando no final, né, Mayusha? Sim. Vamos nos despedir então. Até o próximo Conexão Alfa. Você pode continuar seguindo as nossas atividades pelo nosso site, nosso canal no YouTube e nosso Facebook, Instituto IPTH. Até mais. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.